Próxima parada, estação Entrevista. Em Florianópolis, na capital de Santa Catarina, nós já temos algumas medidas de restrição, inclusive até alguns comércios que tiveram que fechar em função da pandemia do novo coronavírus. E é claro, esse fechamento de alguns comércios e restrições na capital começam também a preocupar o empresariado aqui da nossa região de que isso também possa acontecer em Balneário Camboriú. E nós vamos conversar agora com o Rafael Bittencourt, vice-presidente do CDL aqui da cidade, justamente para falar sobre essa pauta. Rafael, muito boa tarde. E existe algum temor dentro da entidade de que as medidas adotadas em outras regiões do estado possam também serem adotadas aqui em Balneário Camboriú? Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Sim, sem dúvida nenhuma, esse é um temor que nos acompanha desde o início da pandemia. A CDL sempre muito atenta a qualquer evolução a respeito das medidas governamentais, tanto na esfera estadual quanto municipal, tem como objetivo sempre buscar alternativas e contribuir efetivamente para que o comércio não feche, né? Com certeza, até porque a CDL realizou pesquisas e o prejuízo daquele fechamento lá no começo da pandemia, ele foi sentido de uma forma bastante dura pelos comerciantes. Muito dura mesmo. A gente criou um instrumento de pesquisa chamado Termômetro do Comércio, onde nós buscamos realizar essa pesquisa junto aos associados e não associados, para buscar entender o real impacto do fechamento do comércio naquele primeiro momento e as mudanças de comportamento do consumidor num segundo momento, a partir da abertura das lojas, né? E com isso, nós identificamos sim que houve um nível de demissão esperado, houve uma adequação com relação aos serviços prestados e utilização principalmente de deliveries e e-commerce, mas o fundamental dentro desse processo da CDL junto ao lojista é a educação e a prevenção, para que o aumento de casos não venha a ocorrer em níveis alarmantes, né? Até porque eu percebo aqui em Balneário Camboriú que a maioria dos comércios, a grande maioria mesmo, está cumprindo com as medidas e regras sanitárias. O problema acontece quando as pessoas acabam saindo desses estabelecimentos, porque a pessoa vai entrar no mercado, por exemplo, utiliza máscara, vai entrar numa loja, está sempre com a máscara. Se ela não está com a máscara, tem aquela chamada de atenção para que a pessoa entre no local apenas utilizando essa máscara. Tem o álcool gel também para passar nas mãos nesses estabelecimentos, mas a população não está com essa mesma consciência quando está fora desses locais. Isso é uma preocupação porque pode acabar ocorrendo uma restrição maior das atividades comerciais em função da própria população que não vem cumprindo, na sua grande maioria, as regras. Sem dúvida. Isso é pauta das nossas reuniões semanalmente, né? Nós sempre tratamos dessas questões do comportamento do cidadão, né? Em Balneário e região. O que nós percebemos é uma influência o nosso clima tem ajudado bastante as pessoas a irem para a rua. Esse inverno com bastante sol, com dias de calor, isso incentiva as pessoas a estarem fora de casa. Outro fator que nós identificamos, principalmente por parte da população mais jovem, é não identificar o risco que isso traz, não só para a sua saúde, mas para a saúde da sua família e de todos que convivem. Então, o que nós buscamos fazer é começar essa educação dentro das nossas empresas, para os nossos funcionários, para os nossos clientes, e que essa educação, que esses novos hábitos, eles também saiam do ambiente de comércio e vão para o ambiente social, né? Então, isso é uma preocupação bem grande com relação à CDL, focando muito na educação da população e na prevenção. Quais são as principais orientações que vocês estão passando aos comerciantes nesse momento de pandemia? A principal preocupação sempre é as medidas de prevenção. Isso é fundamental, porque dá uma sensação
de mais segurança, né? Já que o cliente ele está se deslocando da sua casa, do seu resguardo e indo a um estabelecimento comercial, convivendo com pessoas que ele muitas vezes não conhece. Então essas medidas de prevenção geram um sentimento de segurança maior e isso incentiva o aumento das vendas, né? Então as pessoas elas estão indo mais para a rua, elas estão consumindo mais e isso é importante porque a economia ela não pode parar. E é isso que nós, enquanto entidade representativa do comércio, queremos. É que se tenha sim um comércio ativo, mas com responsabilidade. Então o nosso trabalho ele é muito orientativo, com melhores práticas, com sugestões de modelos de negócios que deram certo, de estratégias de negócios que deram certo. A gente compartilha muito os cases de sucesso e isso tem dado um grande incentivo nesse momento de grande dificuldade e de muita dúvida, né? Porque não há uma receita de bolo, não há uma fórmula mágica que todos ao seguirem vai dar certo. Então há uma divergência em diversos temas, inclusive nos temas relacionados à prevenção, né? Então isso é um grande desafio para a entidade, mas sempre estamos muito alinhados ao poder público, sempre muito alinhados às demandas dos nossos comerciantes para buscar as melhores práticas. No começo dessa semana, a gente teve uma medida da Prefeitura de Balneário Camboriú que foi a restrição de horários, né? Das 11 horas da noite até as 6 horas da manhã, a gente tem apenas os serviços essenciais funcionando. Como é que o CDL viu esse decreto? Viu de forma extremamente positiva, né? Esse é um horário adequado para que todo mundo, mesmo esse comerciante que vai ter que fechar mais cedo, ele consiga se adaptar. Os clientes eles se adaptam a esses horários. Então é uma questão simplesmente de educação, né? E um ponto importante é que a ANFRE, né, os municípios da região do Vale do Itajaí estão trabalhando de forma integrada, estão pensando na região e não pensando no município de forma isolada. Não adianta o comércio de uma cidade fechar mais cedo e a cidade vizinha não fechar. Aí vai ter uma migração natural desses clientes para irem em locais que ficam abertos até mais tarde. Então, ações de forma integrada é algo que nós salientamos como muito positivo. Perfeito. Esse Rafael Bittencourt, vice-presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas aqui de Balneário Camboriú, CDL. A gente agradece muito a disponibilidade, desejamos um bom trabalho e vamos também seguir acompanhando de forma atenta as próximas medidas, caso elas venham a ocorrer aqui no município. Obrigado. Obrigado e estamos sempre à disposição. Um abraço a todos. Você está no Estação Notícias.